A mensagem de texto chegou às 15h15 de uma terça-feira. Todos nós votamos que ela deveria ficar. Abaixo, uma foto da minha filha de 8 anos, Laura, sentada sozinha num banco no aeroporto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe tinha acabado de me enviar uma mensagem dizendo que haviam embarcado em seu voo de primeira classe para Trancoso sem ela, sem minha bebê. Eu tinha me despedido de Laura com um beijo naquela manhã, animada porque ela passaria uma semana com os avós e a família da minha irmã. Agora ela estava abandonada como uma bagagem que ninguém queria. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a tela. Eu não gritei. Eu não chorei. Em vez disso, algo frio e calculado se instalou em meu peito. Um plano começou a se formar em minha mente. Peguei as chaves do meu carro antes que o choque pudesse me paralisar. Meus dedos se atrapalharam com o telefone enquanto eu discava para a segurança do aeroporto. Correndo para o meu carro. A mulher que atendeu parecia entediada até que expliquei que minha filha de 8 anos havia sido deliberadamente abandonada no terminal. O tom dela mudou imediatamente. Ela me transferiu para outra pessoa, depois para outra. Eu ainda estava ao telefone quando saí cantando pneus da minha garagem, quebrando todos os limites de velocidade nos 45 minutos de carro até o aeroporto de Guarulhos. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Como eles puderam fazer isso? Meus próprios pais, minha própria mãe, que segurou Laura recém-nascida e prometeu amá-la para sempre. Meu pai, que ensinou Laura a andar de bicicleta apenas 2 verões atrás. Como puderam deixá-la lá? Quando finalmente encontrei Laura na sala de achados e perdidos, ela estava encolhida em uma cadeira de plástico, agarrando a pequena mochila que eu havia preparado para sua viagem. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. No momento em que ela me viu, ela se lançou em meus braços. Mamãe, ela soluçou em meu ombro. A vovó disse que eles tinham que ir. Ela disse que eu precisava ficar aqui e esperar por você. Eu a segurei com força, sentindo o cheiro de morango do shampoo dela, sentindo seu corpinho tremer a cada choro. A agente de segurança, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, me entregou uma caixa de lenços. Ela parecia tão enojada quanto eu. O que exatamente eles disseram para você, querida? Perguntei gentilmente, ajoelhando-me ao nível de Laura assim que ela se acalmou o suficiente para falar. Laura limpou o nariz com as costas da mão. A vovó Patrícia disse que o avião estava pronto e eles tinham que ir agora mesmo. Ela me disse para sentar no banco e ser boazinha, então todos eles foram embora. O Tiago e a Manuela estavam rindo de mim. Mamãe, o Tiago disse que eu era muito burra para ir de férias com eles. Meu sangue virou gelo. Tiago era meu sobrinho, filho de 10 anos da minha irmã Diana. Manuela tinha 6. Eles zombaram da minha filha enquanto meus pais a abandonavam. Agradeci a agente de segurança e levei Laura para o carro. Ela adormeceu no caminho para casa, exausta de tanto chorar. Eu continuei olhando para ela no espelho retrovisor, seu rosto pacífico dormindo em total contraste com a raiva que crescia dentro de mim. Assim que chegamos em casa e eu coloquei Laura na cama, finalmente me permiti olhar para o meu telefone. Havia mais mensagens da minha mãe, Patrícia. Eu as abri com as mãos trêmulas. A primeira mensagem era a foto de Laura chorando. A segunda era a declaração fria. Todos nós votamos que ela deveria ficar. Mas havia uma terceira mensagem que eu tinha perdido no meu pânico. Uma captura de tela. Minha mãe tinha me enviado acidentalmente uma captura de tela de um chat de grupo da família. Um grupo do qual eu aparentemente havia sido removida. Eu ampliei a imagem, lendo cada palavra. Diana havia escrito: eu realmente acho que deveríamos votar se a Laura vai conosco. Ela não merece estar na primeira classe com o Tiago e a Manuela. Ela só vai nos envergonhar. Meu pai, Geraldo, respondeu: concordo. A Laura sempre estraga tudo. Vamos deixá-la em casa. A Marisa que lide com isso. Cláudio, marido de Diana, acrescentou: primeira classe é para a família de verdade, não para casos de caridade. E a mensagem final da minha mãe no chat: votação encerrada. Laura fica. Vamos contar a ela no aeroporto para que a Marisa não possa interferir. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número da minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Marisa, espero que tenha recebido nossa mensagem, disse ela com a voz ríspida e fria. Sem desculpas, sem explicação. Como você pôde fazer isso com a Laura?
Eu perguntei, mantendo minha voz firme, apesar do furacão de emoções dentro de mim. Ah, por favor, você precisa ensinar modos a essa criança. A Laura simplesmente não está à altura dos padrões que esperamos. Ela é desajeitada, ela é estranha e, francamente, ela é uma vergonha em comparação com o Tiago e a Manuela. Não queríamos que o mau comportamento dela influenciasse meus outros netos. Eu não conseguia respirar. Ela tem 8 anos, mãe. Ela é uma criança. E você a está criando mal, retrucou Patrícia. Nós pagamos por esta viagem. Nós decidimos quem vem. Talvez isso ensine a vocês duas uma lição sobre gratidão e respeito. Ela desligou na minha cara. Liguei imediatamente para o meu pai. Ele atendeu com um suspiro. Marisa, sua mãe já falou com você. Não há mais nada a discutir. Tomamos nossa decisão como família. Laura é família, eu disse, minha voz falhando. Laura é sua responsabilidade, não nossa. Você deveria ser grata pelo que fizemos por ela ao longo dos anos. Não lhe devemos nada. Sua voz era prática, como se estivesse discutindo o tempo e não a destruição emocional de sua neta. Antes que eu pudesse responder, ele também desligou. Honestamente, Marisa, a Laura é meio feia e rude em comparação com meus filhos. Eu não queria que o Tiago e a Manuela pegassem os maus hábitos dela. Você entende, certo? Não é nada pessoal. Nada pessoal. Eles traumatizaram minha filha e não era nada pessoal. Sentei-me na minha sala de estar escura, meu telefone brilhando na minha mão. Então comecei a rolar a tela. Voltei aos e-mails antigos, mensagens antigas e lá estava. 2 semanas atrás, uma troca de e-mails entre minha mãe e Diana. Linha de assunto. O problema de Trancoso. Patrícia havia escrito: precisamos encontrar uma maneira de desconvidar a Laura sem causar uma cena. Recuso-me a passar uma semana lidando com aquela criança. Diana, alguma ideia? Diana respondeu: e se esperarmos até estarmos no aeroporto? Dessa forma, a Marisa não pode discutir ou aparecer. Nós apenas deixamos a Laura lá e vamos. Quando a Marisa chegar, já estaremos no ar. Brilhante, vamos fazer isso. Elas estavam planejando isso há 2 semanas. Cada sorriso, cada mal podemos esperar para levar a Laura nesta viagem tinha sido uma mentira. Eles olharam nos olhos da minha filha, disseram a ela o quanto estavam animados e, o tempo todo, planejavam abandoná-la. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter jogado meu telefone pela sala. Eu poderia ter dirigido até o aeroporto e exigido que voltassem com o avião. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, abri meu notebook. Tirei capturas de tela de tudo. O chat em grupo, os e-mails, o planejamento, a crueldade. Baixei a foto de Laura chorando no aeroporto. Salvei cada pedaço de evidência. Então liguei para uma advogada. Era tarde, mas a advogada que encontrei era especializada em direito de família. Expliquei a situação. Ela ficou horrorizada. Isso pode ser potencialmente considerado abandono de incapaz, disse ela com cuidado. No mínimo, é abuso emocional. Documente tudo. Podemos precisar disso. Agradeci e desliguei. Então sentei-me no escuro, olhando para o meu telefone, para as provas da traição da minha família. E comecei a formular um plano. Eu não iria gritar. Eu não iria implorar. Eu não lhes daria a satisfação de me ver quebrada. Eu faria algo muito, muito mais eficaz. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações. Liguei primeiro para meu tio Douglas. Ele era irmão do meu pai, um homem bom que sempre fora gentil com Laura. Eu contei tudo a ele. Enviei-lhe as capturas de tela. Meu Deus, ele suspirou ao telefone. Geraldo e Patrícia fizeram isso com a Laura? Sim, eu disse simplesmente. Estou ligando para eles agora mesmo, disse Douglas, sua voz tensa de raiva. Isso é inaceitável. Em seguida, liguei para minha tia Helena, irmã da minha mãe. Ela teve a mesma reação. Horror, seguido de fúria. Ela prometeu ligar para Patrícia imediatamente. Então fiz algo que vinha evitando há anos. Postei na minha conta pessoal do Facebook. Não era público, apenas amigos e familiares. Mas eu disse a verdade. Postei a foto de Laura no aeroporto. Postei as capturas de tela do chat em grupo e dos e-mails. Escrevi uma legenda simples. Meus pais e minha irmã abandonaram minha filha de 8 anos no aeroporto porque votaram que ela não era boa o suficiente para passar as férias com eles. Isto é o que parece a traição familiar. Em 1 hora, meu telefone não parava de tocar.
Primos com quem eu não falava há anos me enviavam mensagens, horrorizados. Amigos comentavam em apoio. Tio Douglas ligou de volta para me dizer que havia gritado com meu pai por 20 minutos. Tia Helena relatou que havia chamado minha mãe de vergonha para o nome da família. Senti uma satisfação sombria. Eles queriam humilhar minha filha. Ótimo. Vamos ver como eles gostavam de ser expostos. Mas eu deveria saber que meus pais não cairiam sem lutar. Naquela noite, o contra-ataque começou. Minha mãe começou a ligar para cada membro da família que a contatou, contando uma história completamente diferente. Descobri pela minha prima Raquel o que minha mãe estava dizendo. Patrícia está dizendo a todos que você é uma péssima mãe, disse Raquel cautelosa. Ela está dizendo que Laura é descontrolada, que você a negligencia e que eles estavam tentando ajudar a criá-la, mas você ficou vingativa quando eles estabeleceram limites. Meu queixo caiu. Isso é completamente falso. Eu sei, disse Raquel rapidamente. Eu acredito em você, mas alguns dos parentes mais velhos estão dando ouvidos a ela. Então veio o post no Facebook. Diana criou um post público em sua página, que tinha mais de 2.000 seguidores. Ela escreveu uma longa e detalhada história sobre como eu era uma mãe manipuladora, instável, que usava minha filha como um peão para extorquir dinheiro e atenção da família. Ela alegou que Laura tinha graves problemas comportamentais que eu me recusava a tratar. Ela pintou a si mesma e nossos pais como vítimas do meu abuso emocional. O post teve centenas de compartilhamentos em poucas horas. Meu pai me ligou naquela noite, não para se desculpar, mas para ameaçar. Se você não retirar aquele post e se desculpar publicamente por nos difamar, vou processá-la por calúnia, disse ele friamente. Nós temos advogados, Marisa, bons advogados. Você vai se arrepender disso. Desliguei na cara dele. Cláudio, marido de Diana, me enviou um e-mail naquela noite. O assunto era: aviso final. O e-mail dizia: você tem 24 horas para retratar suas mentiras e emitir um pedido público de desculpas aos seus pais e à minha esposa. Se não o fizer, destruiremos sua reputação nesta cidade. Eu tenho contatos. Não me teste. Eu olhei para o e-mail. Cláudio trabalhava como VP em uma grande empresa regional. Ele realmente tinha contatos e era vingativo o suficiente para usá-los. No dia seguinte, no trabalho, meu chefe me chamou em sua sala. Seu nome era Ricardo e ele era amigo da minha mãe. Eles se conheceram em algum evento beneficente anos atrás e mantiveram contato. Marisa, disse Ricardo, parecendo desconfortável. Recebi uma ligação da Patrícia esta manhã. Meu estômago revirou. Ela disse que você está passando por alguns problemas pessoais sérios, dificuldades de saúde mental. Ela está preocupada com você e queria que eu soubesse, caso isso afete seu desempenho no trabalho. Isso não é verdade, eu disse imediatamente. Ela está mentindo porque eu expus o que ela fez com a minha filha. Ricardo levantou a mão. Não estou tomando partido. Estou apenas dizendo que se você precisar de um tempo livre para lidar com assuntos de família, talvez seja melhor para todos. Não foi uma sugestão. Foi um aviso. Minha mãe ia tentar me fazer ser demitida. As contas da terapia já estavam se acumulando. A pediatra de Laura nos encaminhou para uma psicóloga infantil especializada em trauma. O plano de saúde cobria apenas parte. Entre os custos da terapia, os honorários da consulta jurídica e minhas contas normais, o dinheiro estava ficando curto e alguns dos meus amigos, aqueles que conheciam meus pais há anos, estavam começando a acreditar na versão de Patrícia. 3 pessoas me desfizeram a amizade no Facebook. Uma ex-colega de faculdade me mandou uma mensagem dizendo que estava desapontada com a forma como eu estava lidando com desentendimentos familiares e que eu deveria ser mais madura. Eu me senti como se estivesse me afogando. Meus pais tinham dinheiro, conexões e uma história convincente. Eu tinha a verdade, mas a verdade parecia importar cada vez menos. Laura me perguntou uma noite, com a voz fraca: Mamãe, por que a vovó e a tia Diana me odeiam? Elas não te odeiam, querida. Menti, abraçando-a forte. Elas têm problemas no coração que não têm nada a ver com você. Mas Laura não era boba. Eu sou feia como a tia Diana disse? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não, querida, você é linda, perfeita e amada. Naquela noite, depois que Laura adormeceu, sentei-me no sofá e percebi que estava sendo encurralada. Meus pais estavam ganhando.
Eles estavam controlando a narrativa, ameaçando meu emprego, me isolando de amigos e familiares. Mas eu me recusei a desistir. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Abri meu notebook e comecei a próxima fase do meu plano. Contratei uma advogada na manhã seguinte. O nome dela era Doutora Juliana Paz, e ela era especializada em direito de família e casos de bem-estar infantil. Ela não era barata, mas depois que expliquei tudo e mostrei minhas provas, ela pegou meu caso com fúria mal disfarçada. O que eles fizeram pode constituir abandono de incapaz, segundo a lei estadual, disse Juliana. Deixar uma criança de 8 anos sozinha em um aeroporto é crime. Podemos registrar queixa. Também podemos entrar com um processo civil por danos morais. Faça isso, eu disse. Juliana redigiu uma notificação extrajudicial naquela tarde. Foi enviada por correio registrado aos meus pais, minha irmã e Cláudio. A carta exigia que parassem de espalhar informações falsas sobre mim, retratassem suas declarações públicas e concordassem com uma mediação. Se recusassem, buscaríamos ação legal. Eu também decidi ir a público, realmente a público. Eu estava me segurando, postando apenas no meu Facebook privado, mas agora criei um post completo na minha conta pública, https://www.google.com/search que com as configurações máximas de privacidade removidas. Inclui as capturas de tela do chat em grupo, os e-mails de planejamento e a foto comovente de Laura sozinha no aeroporto. Escrevi um relato detalhado de tudo o que havia acontecido. Em 24 horas, o post foi compartilhado mais de 3.000 vezes. A imprensa local começou a me procurar. Um repórter do jornal regional ligou e perguntou se eu estaria disposta a ser entrevistada. As pessoas estavam indignadas. Comentários inundaram de estranhos, oferecendo apoio, compartilhando suas próprias histórias de traição familiar, condenando meus pais e minha irmã. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de pessoas de quem eu não ouvia falar há anos, todas expressando choque e simpatia. Por um breve momento, senti-me vingada. A verdade estava lá fora. As pessoas podiam ver o que realmente tinha acontecido. Mas eu havia subestimado o quão implacável minha família poderia ser. Meus pais contrataram um advogado. Não qualquer advogado, um dos advogados mais caros do estado de São Paulo. 3 dias após receberem a notificação de Juliana, fui intimada. Eles estavam me processando por difamação e danos morais, alegando que meus posts haviam prejudicado sua reputação e causado-lhes grave angústia mental. Eles pediam 50 mil em danos. Diana foi ainda mais longe. Ela criou uma página na Vaquinha, intitulada Ajude Nossa Família a se recuperar de falsas acusações. Na descrição, ela alegava que eu era uma mãe mentalmente instável que havia fabricado uma história inteira para extorquir dinheiro de meus pais idosos. Ela disse que Laura tinha problemas comportamentais, incluindo TDAH e tendências violentas, e que meus pais tomaram a difícil decisão de não levá-la na viagem por razões de segurança. De acordo com o post de Diana, eu agora estava assediando e ameaçando a família. A página da Vaquinha arrecadou mais de 6 mil em 2 dias. Então, Cláudio fez sua jogada. Ele tinha contatos e usou cada um deles. Ele ligou para o meu chefe, Ricardo, e aparentemente teve uma conversa muito persuasiva. Não sei exatamente o que foi dito, mas na manhã seguinte, Ricardo me chamou em sua sala novamente. Marisa, sinto muito, mas vamos ter que demiti-la, disse ele sem me olhar nos olhos. O quê? Por quê? Exigi. A empresa não pode ser associada a esse tipo de controvérsia. Está afetando nossa imagem. Tivemos clientes fazendo perguntas. É melhor para todos se você seguir em frente. Isso é demissão sem justa causa baseada em mentiras. Eu disse, minha voz tremendo. Você é uma funcionária em regime CLT, respondeu Ricardo. Não precisamos de um motivo de justa causa, mas se você quiser um motivo oficial, estamos reduzindo o pessoal do seu departamento. Fui demitida assim. Sem renda, contas legais crescentes, custos de terapia para Laura, e agora eu tinha que encontrar um novo emprego no meio de uma guerra familiar muito pública. Voltei para casa atordoada. Laura estava na escola. Sentei-me no carro na garagem e finalmente me permiti chorar. Não apenas chorar, soluçar. Grandes soluços convulsivos que faziam meu corpo todo tremer, mas eu não podia desmoronar. Laura precisava de mim. Enxuguei minhas lágrimas, entrei e comecei a me candidatar a novos empregos online. Então recebi uma ligação da emissora de notícias local.
Eles queriam fazer uma reportagem sobre o que aconteceu. Tinham visto meu post viral e acharam que daria uma televisão convincente. Eu hesitei. Juliana aconselhou cautela, mas eu estava desesperada. Talvez se eu contasse minha história no noticiário, pudesse encontrar um novo emprego. Talvez alguém visse e quisesse me contratar. Talvez a pressão pública forçasse minha família a recuar. Eu concordei com a entrevista. Esse foi o meu primeiro grande erro. A emissora fez sua pesquisa. Eles contataram meus pais para comentar. E meus pais, espertos como eram, estavam se preparando. Minha mãe deu-lhes uma entrevista chorosa. Ela alegou que era uma avó de coração partido que só tentara ajudar sua neta problemática. Ela mostrou a eles atestados médicos falsos, alegando que Laura havia sido diagnosticada com TDAH grave e problemas de comportamento agressivo. Diana também apareceu na câmera chorando, dizendo que temia pela segurança de seus filhos perto de Laura e que meus pais haviam feito a escolha difícil, mas necessária, de proteger Tiago e Manuela. Quando o segmento foi ao ar, mostrou os dois lados da história. Meu relato choroso de Laura sendo abandonada e o relato igualmente choroso de minha mãe sobre uma avó tentando proteger sua família de uma criança perigosa e uma filha vingativa. A opinião pública, que estava solidamente do meu lado, começou a se dividir. Os comentários na página do Facebook da emissora estavam misturados. Se a avó tem atestados médicos provando que a criança é violenta, talvez eles tenham feito a coisa certa. Não sei mais em quem acreditar. Parece uma família que precisa de terapia, não de um tribunal. Algumas pessoas ainda me apoiavam, mas outras agora questionavam minha história. Minha mãe conseguira plantar a dúvida. E então, o assédio online começou. Pessoas que acreditavam nos meus pais começaram a me enviar mensagens de ódio. Estranhos me chamavam de mentirosa, mamãe, bruxa manipuladora. Meu post no Facebook foi denunciado tantas vezes que foi temporariamente retirado para revisão. Eu me senti como se estivesse presa em areia movediça. Cada movimento que eu fazia para me salvar apenas me puxava mais para o fundo. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ela me perguntou se era verdade que ela era uma criança má que machucava as pessoas. Não, querida, eu disse, abraçando-a. Você é boa, gentil e doce. Mas o estrago estava feito. Minha filha de 8 anos estava começando a acreditar nas mentiras sobre si mesma. E eu não tinha ideia de como consertar isso. O desastre da entrevista teve consequências que eu não havia antecipado. Em poucos dias, eu estava sendo atacada em todas as plataformas de mídia social. Contas anônimas me xingavam, me ameaçavam, diziam que eu era uma mãe terrível que não merecia a Laura. Algumas pessoas até ligaram para o Conselho Tutelar para me denunciar por negligência e abuso emocional. 2 conselheiros tutelares apareceram na minha porta em uma manhã de quinta-feira. Eles foram educados, mas firmes. Precisavam inspecionar minha casa e entrevistar Laura. Alguém havia registrado uma queixa alegando que eu era mentalmente instável e potencialmente perigosa para minha filha. Eu os deixei entrar, minhas mãos tremendo. Eles andaram por todos os cômodos da minha pequena casa tomando notas. Eles falaram com Laura em particular no quarto dela por 20 minutos. Eu fiquei no corredor, meu coração batendo forte, apavorada que eles acreditassem nas mentiras e levassem minha filha embora. Laura saiu chorando. Uma das conselheiras, uma mulher chamada Sandra, colocou a mão no meu ombro. Sua filha é claramente bem cuidada e amada, disse Sandra gentilmente. Esta queixa parece ser maliciosa. Vamos encerrar este caso, mas quero que saiba que quem quer que tenha feito esta denúncia deu detalhes muito específicos sobre seus supostos problemas de saúde mental. Você sabe quem pode ter feito isso? Minha irmã, eu disse baixinho. E meus pais. A expressão de Sandra endureceu. Documente tudo. Se eles registrarem falsas denúncias novamente, isso é abuso do sistema e podemos tomar medidas legais contra eles. Depois que os conselheiros foram embora, abracei Laura enquanto ela chorava. Ela estava apavorada que eles fossem levá-la para longe de mim. Eles disseram que as pessoas acham que você é louca, mamãe. Laura soluçou. Você é louca? Não, querida, eu não sou. Algumas pessoas estão apenas dizendo coisas ruins porque estão com raiva. Naquela noite, sentei-me no chão do banheiro depois que Laura adormeceu e tive um colapso completo. Sem emprego, sendo processada em R$50 mil, contas legais se acumulando, minha filha traumatizada,
O conselho tutelar me investigando, assédio online, minha família destruindo sistematicamente minha vida. Eu tentei lutar e cada coisa que fiz piorou a situação. Eu me senti como se estivesse me afogando em um oceano sem costa à vista. Mas então meu telefone vibrou, um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Eu sei o que Patrícia fez. Abri com as mãos trêmulas. Cara Marisa, meu nome é Sônia Silveira. Eu trabalhei com sua mãe na ONG Recomeçar de 2010 a 2015. Eu vi a reportagem sobre a situação da sua família. Quero que saiba que sua mãe não é a santa que ela finge ser. Patrícia foi demitida da Recomeçar por peculato, desvio de fundos. Ela roubou mais de 30 milhões da organização ao longo de um período de 3 anos. Eu era a contadora que descobriu. A organização optou por não prestar queixa porque o marido de Patrícia, Geraldo, devolveu o dinheiro e eles não queriam um escândalo. Mas eu guardei cópias de todos os registros financeiros. Se você precisar de provas de quem sua mãe realmente é, estou disposta a ajudar. Também estou disposta a testemunhar, se necessário. O que ela fez com sua filha é imperdoável. Eu li o e-mail 5 vezes. Então liguei para o número que Sônia havia incluído no final. Ela atendeu no segundo toque. Marisa? Sim, isso é real? Minha mãe realmente roubou dinheiro? 32.467, disse Sônia. Ao longo de 3 anos, ela criou fornecedores falsos e emitia cheques para si mesma. Eu tenho cópias de tudo. Fui ameaçada com ação legal se algum dia falasse sobre isso, mas já passou tempo suficiente. E, honestamente, depois de ver o que ela fez com aquela garotinha, eu não me importo mais. Ela precisa ser parada. Conversamos por mais de 1 hora. Sônia me enviou arquivos criptografados contendo extratos bancários, cheques compensados e memorandos internos documentando o roubo da minha mãe. Estava tudo lá. A prova de que minha santa e caridosa mãe era uma ladra. Comecei a cavar mais fundo. Se minha mãe era capaz de peculato, o que mais minha família estava escondendo? Contratei um investigador particular. O nome dele era Marcos e ele era caro, mas juntei o dinheiro vendendo meu carro e pegando emprestado do tio Douglas. Marcos começou a trabalhar imediatamente. Em 1 semana, ele descobriu um tesouro de informações. Meu pai, Geraldo, havia sido processado há 8 anos por um ex-sócio por fraude e estelionato. O caso havia sido resolvido fora dos tribunais, mas os registros do tribunal eram públicos. Geraldo aparentemente recebeu investimentos para um empreendimento comercial que nunca se materializou e ficou com o dinheiro. Ele pagou alguns investidores para evitar acusações criminais, mas vários outros nunca recuperaram suas perdas. O casamento perfeito de Diana e Cláudio era uma fachada. Marcos descobriu que Cláudio estava tendo um caso com sua secretária há mais de 1 ano. Ele tinha e-mails, recibos de hotel, tudo. E a melhor parte, meus pais estavam com sérios problemas financeiros. Eles deviam à Receita Federal mais de 83 mil dólares em impostos atrasados. Eles vinham evitando o pagamento há 3 anos, acumulando multas e juros. A Receita Federal havia registrado um bloqueio fiscal contra suas propriedades. Toda essa informação estava escondida da família. Meus pais fingiam ser ricos e bem-sucedidos. Diana fingia ter um casamento perfeito. Cláudio fingia ser um executivo corporativo respeitável. Tudo mentira. Eu agora tinha munição. Munição real, documentada e devastadora. Mas eu hesitei. Se eu divulgasse essa informação publicamente, estaria descendo ao nível deles. Eu estaria expondo segredos de família e dor privada. Então Laura teve outro pesadelo. Ela acordou gritando que a vovó estava dizendo a todos que ela era um monstro. Corri para o quarto dela e a abracei, enquanto ela chorava até voltar a dormir. Foi quando tomei minha decisão. Eles haviam declarado guerra à minha filha, a mim. E na guerra, você usa todas as armas disponíveis. Eu postei as informações no Facebook, os registros do tribunal mostrando o acordo de fraude do meu pai, a documentação do desvio de fundos da minha mãe, o bloqueio fiscal da Receita Federal. Escrevi uma legenda simples. Antes de acreditarem nas mentiras dos meus pais sobre mim, talvez devessem saber quem eles realmente são. O post viralizou novamente. Mais de 5.000 compartilhamentos no primeiro dia. Minha mãe me ligou gritando: "Como você ousa?
Isso é invasão de privacidade. Vamos processá-la por isso também. É tudo registro público, mãe, eu disse calmamente. Eu não invadi nada, apenas compartilhei a verdade, como venho fazendo o tempo todo. Ela desligou, mas a retaliação veio rapidamente. Diana ligou para o conselho tutelar novamente, registrando outra denúncia falsa. Desta vez, ela alegou que me viu batendo em Laura. Era uma invenção completa, mas o conselho tutelar teve que investigar. Quando a conselheira apareceu novamente, Laura estava na escola. Eles a entrevistaram lá sem meu conhecimento. Minha filha voltou para casa naquela tarde apavorada e confusa. Mamãe, por que aquelas pessoas vieram à minha escola e perguntaram se... Você me machuca? Laura perguntou, sua voz pequena e assustada. Eu queria gritar, queria dirigir até a casa de Diana e dizer exatamente o que pensava dela, mas não o fiz. Em vez disso, abracei minha filha e expliquei o mais gentilmente que pude que algumas pessoas estavam contando mentiras sobre nós. O caso do conselho tutelar foi encerrado novamente em poucos dias. A professora de Laura, sua pediatra e sua terapeuta atestaram por mim. Sandra, a mesma conselheira de antes, desculpou-se pelo assédio. Estou registrando uma denúncia sobre as falsas acusações, disse ela. Esta é claramente uma campanha de assédio direcionada. Sinto muito que você esteja passando por isso. Naquela noite, sentei-me no chão da sala com meu notebook, Laura dormindo no andar de cima e me senti completamente derrotada. Eu havia revidado, eu havia exposto seus segredos e tudo o que consegui foi fazê-los lutar mais sujo. Eu não tinha emprego, estava sendo processada, estava sendo investigada repetidamente pelo conselho tutelar. Minha filha estava tendo pesadelos. Nossas economias estavam quase acabando. Eu tentei proteger Laura e senti que estava falhando. Mas então olhei para o e-mail de Sônia novamente e lembrei de algo que Sônia disse ao telefone. Estou disposta a testemunhar, se necessário. Testemunhar em tribunal, sob juramento. Foi quando o verdadeiro plano, http google.com search, que começou a se formar. Um plano que não envolvia mídias sociais ou opinião pública. Um plano que envolvia responsabilidade legal e consequências reais. Liguei para Juliana, minha advogada, às 22h. Ela atendeu, sonolenta. Juliana, preciso prestar queixa-crime, eu disse. Pelo peculato, e preciso contatar a Receita Federal sobre a situação fiscal dos meus pais. E preciso levar todas essas evidências a um juiz. Houve uma pausa. Então Juliana disse, deixe-me fazer algumas ligações. Isso acabou de se tornar um tipo de caso muito diferente. Desliguei e senti algo que não sentia há semanas. Esperança. Parei de postar nas redes sociais completamente. Sem mais atualizações no Facebook, sem mais respostas a comentários, nada. As pessoas pensaram que eu tinha desistido. Amigos mandaram mensagens perguntando se eu estava bem. Estranhos que acompanhavam as histórias especulavam que eu o havia recuado. Meus pais acharam que tinham vencido. Minha mãe postou no Facebook sobre finalmente ter paz de falsas acusações e agradeceu a todos pelo apoio durante esse período difícil. Diana postou uma foto de Tiago e Manuela com a legenda: Família é tudo, seguido por um emoji de coração. Mas eu não estava em silêncio porque havia desistido. Eu estava em silêncio porque estava trabalhando. Juliana e eu passamos 2 semanas montando um caso hermético. Sônia forneceu seu depoimento e todos os documentos financeiros provando o desvio de fundos da minha mãe. Entramos em contato com a ONG onde Patrícia havia trabalhado. E embora eles não confirmassem publicamente o roubo devido ao acordo de sigilo, eles reconheceram privadamente a verdade para Juliana. Também compilamos todas as evidências do bloqueio fiscal da Receita Federal contra meus pais. Juliana apresentou denúncias formais às autoridades competentes, incluindo documentação detalhada das tentativas dos meus pais de sonegar suas obrigações fiscais. Marcos, meu investigador particular, reuniu provas concretas do caso de Cláudio, recibos de hotel, extratos de cartão de crédito de joias e jantares com sua secretária, mensagens de texto que Marcos obteve por meios legais. Era condenatório. Também compilamos cada mensagem de texto, e-mail e postagem no Facebook, onde meus pais e irmã fizeram alegações falsas sobre mim e Laura. Cada mentira sobre Laura ser violenta, sobre eu ser mentalmente instável, cada declaração difamatória. Juliana documentou tudo,
E então entramos com as ações. Não apenas um processo, mas múltiplas ações legais simultaneamente. Apresentamos uma queixa-crime contra minha mãe por peculato, fornecendo o depoimento de Sônia e os registros financeiros. Embora a ONG original tivesse optado por não prestar queixa, o crime não havia prescrito, e com novas provas e uma testemunha disposta, o Ministério Público concordou em investigar. Submetemos toda a documentação sobre a situação fiscal dos meus pais à Receita Federal, juntamente com provas de que eles estavam ocultando bens e renda. A Receita Federal leva a fraude fiscal muito a sério. Entramos com uma ação civil contra Patrícia, Geraldo e Diana por abandono de incapaz, danos morais e difamação. Incluímos os registros de terapia de Laura, os relatórios do Conselho Tutelar me inocentando e o depoimento dos médicos de Laura. E Juliana enviou uma carta particular ao empregador de Cláudio. Não uma ameaça, apenas informação. Informações públicas sobre o caso, obtidas legalmente, juntamente com cópias de extratos de cartão de crédito corporativo que Marcos descobriu, mostrando que Cláudio estava usando fundos da empresa para despesas pessoais relacionadas ao caso. Jantares, hotéis, presentes, tudo cobrado em seu cartão corporativo. Então esperamos. O primeiro dominó caiu em 48 horas. A Receita Federal apareceu na casa dos meus pais às 8 da manhã de uma segunda-feira. Eles não estavam lá para conversar. Estavam lá para auditar, examinar bens e exigir o pagamento imediato da dívida fiscal pendente mais as multas. Meu pai me ligou, furioso. "O que você fez?" Eu denunciei sonegação fiscal à Receita Federal, eu disse calmamente, o que é a obrigação legal de qualquer cidadão que toma conhecimento disso. Sua vadia. Desliguei antes que ele pudesse terminar. O segundo dominó caiu naquela tarde. O empregador de Cláudio o chamou para uma reunião de emergência. Marcos tinha um contato na empresa que nos manteve atualizados. Cláudio foi demitido com efeito imediato por uso indevido de recursos da empresa e violação da política de conduta do funcionário em relação a relacionamentos no local de trabalho. Diana me ligou soluçando. "Você destruiu a carreira do meu marido. Como pôde?" "Eu não destruí nada", eu disse. Cláudio destruiu sua própria carreira quando cometeu fraude e teve um caso. Eu apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Ela desligou, ainda chorando. O terceiro dominó caiu 2 dias depois. O Ministério Público reabriu formalmente a investigação sobre o peculato da minha mãe. Sônia foi chamada para dar um depoimento oficial. O jornal local ficou sabendo e publicou um artigo. Ex-funcionária de ONG sob investigação por desvio de fundos. O número de telefone da minha mãe estava no artigo. Ela começou a receber ligações de pessoas com quem havia trabalhado, pessoas que conhecia da igreja, pessoas da comunidade. Sua reputação estava desmoronando. A emissora de notícias que exibiu a história original sobre Laura ser abandonada me procurou para uma continuação. Desta vez, recusei. Juliana recusou em meu nome. Não precisamos mais da opinião pública. Temos a lei do nosso lado. Mas a emissora fez sua própria investigação. Eles descobriram a história do peculato, o bloqueio fiscal, a demissão de Cláudio. Eles exibiram um novo segmento intitulado Drama Familiar revela problemas mais profundos. O segmento não tomou partido, simplesmente relatou os fatos. Patrícia Wilson, ex-funcionária de ONG, investigada por roubo. Geraldo Wilson, bloqueio fiscal por mais de $80 mil. Cláudio Henderson, demitido do cargo de VP por má conduta. O segmento terminava com uma nota de que a família estava envolvida em disputas legais contínuas. A opinião pública mudou drasticamente. A página da Vaquinha, que Diana criou, foi denunciada por fraude e retirada do ar. As pessoas que doaram exigiram reembolsos. Os posts de meus pais no Facebook foram inundados com comentários chamando-os de hipócritas e criminosos. A imagem de família perfeita de Diana se despedaçou. Seus amigos pararam de ligar. O time de futebol de Tiago educadamente pediu que ele fizesse uma pausa na equipe devido às circunstâncias familiares que afetam a dinâmica da equipe. Os convites para festinhas de Manuela secaram. Os vizinhos dos meus pais começaram a evitá-los. As pessoas na igreja deles, que haviam sido tão solidárias quando eles eram as vítimas de sua filha problemática, agora sussurravam pelas costas. Mas eu ainda não estava satisfeita, porque nada disso abordava o que eles tinham feito com a Laura. O sistema legal estava punindo seus crimes e mentiras,
Mas eles não haviam reconhecido a dor que causaram à minha filha. Isso estava prestes a mudar. Juliana me ligou em uma tarde de sexta-feira, dia 6 da minha campanha silenciosa. Marisa, acabei de receber uma ligação do advogado de Patrícia e Geraldo. Eles querem se encontrar, querem discutir um acordo. Sem acordo, eu disse imediatamente. Me escute, disse Juliana. Nós os encurralamos. A Receita Federal está exigindo o pagamento. O Ministério Público está montando um caso criminal. Eles estão enfrentando sérias consequências legais e financeiras. Nós temos poder de barganha. Poder real. Podemos exigir termos. Eu pensei sobre isso. Que tipo de termos? O que você quiser, disse Juliana, dentro da razão legal. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Marque a reunião. Eu sei exatamente o que eu quero. A reunião foi marcada para a terça-feira seguinte, dia 7. 7 dias desde que parei de postar nas redes sociais. 7 dias desde que comecei meu ataque legal silencioso. Mas antes que a reunião pudesse acontecer, a situação se acelerou. Na segunda-feira de manhã, a Receita Federal executou o bloqueio nas contas bancárias dos meus pais, congelando seus ativos até que a dívida fiscal fosse resolvida. Meu pai não podia acessar seu dinheiro. Minha mãe não podia pagar as contas. Às 9h, o ex-empregador de Cláudio entrou com uma ação cível contra ele por apropriação indébita de fundos da empresa, alegando que ele havia roubado mais de 15 milhões por meio de relatórios de despesas fraudulentos. Cláudio estava enfrentando acusações criminais agora, também. Às 11h, Patrícia recebeu notificação oficial de que o Ministério Público estava avançando com acusações criminais pelo peculato da ONG. Ela teria que comparecer ao tribunal para audiência de custódia. Às 13h, o banco que detinha a hipoteca dos meus pais enviou um aviso de inadimplência. Eles estavam com 3 meses de atraso nos pagamentos e, com o bloqueio da Receita Federal, não podiam recuperar o atraso. O processo de execução da hipoteca começaria em 30 dias. Às 15h, a escola de Tiago ligou para Diana para informar que Tiago estava envolvido em um incidente de bullying. Vários pais reclamaram que Tiago estava zombando de outra criança sobre os problemas financeiros de sua família. A escola o estava suspendendo por 3 dias. Às 17h, o ex-sócio de Geraldo do processo de fraude de 8 anos atrás viu a cobertura da mídia e entrou com uma moção para reabrir seu caso cível, alegando que Geraldo havia mentido durante as negociações originais do acordo. Quando a manhã de terça-feira chegou para a nossa reunião agendada, a vida dos meus pais havia desmoronado completamente em um único dia. Juliana e eu chegamos ao escritório do advogado às 9h. Meus pais já estavam lá, sentados em uma sala de conferências com seu advogado, um homem de aparência afiada, chamado Dr. Roberto Chaves. Diana também estava lá, sem Cláudio. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Sentei-me à frente deles. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos. As mãos do meu pai tremiam ligeiramente enquanto ele agarrava a borda da mesa. Dr. Roberto Chaves começou a falar, mas eu levantei minha mão. Antes que alguém diga qualquer coisa, quero deixar algo bem claro, eu disse, olhando diretamente para minha mãe, depois para meu pai, depois para Diana. Vocês destruíram minha filha. Vocês traumatizaram uma criança de 8 anos sem motivo algum, além de crueldade. Vocês a abandonaram em um aeroporto e depois passaram semanas tentando me destruir quando ousei defendê-la. Vocês mentiram. Vocês manipularam. Vocês fizeram denúncias falsas ao Conselho Tutelar. Vocês me fizeram ser demitida. Vocês tentaram arruinar minha vida. Minha mãe abriu a boca para falar, mas continuei. Eu tenho provas de peculato. Eu tenho provas de fraude fiscal. Eu tenho provas de má conduta profissional e fraude. Eu tenho depoimentos dos conselheiros tutelares sobre suas denúncias falsas. Eu tenho registros médicos provando que vocês mentiram sobre o comportamento de Laura. Eu tenho gravações de suas ameaças. Eu tenho tudo. Coloquei uma pasta sobre a mesa e a deslizei para o centro. Juliana havia preparado na noite anterior. Estas são suas escolhas, eu disse. Opção 1, vamos ao tribunal, com tudo. O julgamento criminal por peculato, o processo da Receita Federal, a ação cível pelo que fizeram com a Laura. Eu vou testemunhar. Sônia vai testemunhar, a terapeuta de Laura vai testemunhar, e vou garantir que cada detalhe de suas mentiras e crimes seja registro público.
O rosto de Patrícia ficou pálido. Geraldo parecia que ia vomitar. Opção 2, continuei. Vocês concordam com meus termos agora mesmo, hoje, e eu usarei minha influência para minimizar alguns dos danos. Não posso parar a Receita Federal ou o Ministério Público, mas posso escolher não buscar acusações adicionais. Posso escolher resolver o caso cível discretamente. Dr. Roberto Chaves inclinou-se para a frente. Quais são seus termos? Tirei um documento que Juliana havia preparado. Primeiro, Patrícia e Geraldo postarão um pedido público de desculpas no Facebook para mim e para Laura. Um pedido de desculpas real, admitindo que o que fizeram foi errado. Vocês reconhecerão que Laura é uma criança maravilhosa que não fez nada para merecer ser abandonada. Vocês reconhecerão que mentiram sobre ela ter problemas comportamentais. O lábio de Patrícia tremeu, mas ela assentiu. Segundo, Diana fará o mesmo. Você vai se retratar de cada declaração falsa que fez. Você vai se desculpar publicamente pelas mentiras e pela fraude da vaquinha. Diana enxugou as lágrimas do rosto e assentiu. Terceiro, vocês estabelecerão um fundo fiduciário para Laura, de $50 mil. O dinheiro virá dos lucros da venda da sua casa, que vocês vão perder para o banco de qualquer maneira. Esse dinheiro será intocável e irá para Laura quando ela completar 18 anos para a faculdade. Geraldo começou a protestar, mas Roberto Chaves colocou a mão em seu braço. Continue, disse Roberto para mim. Quarto, Cláudio escreverá cartas de recomendação para mim para 3 empresas de minha escolha, recomendações elogiosas. Ele usará quaisquer conexões que lhe restam para me ajudar a encontrar um novo emprego. Diana sussurrou algo para Roberto, que assentiu. Concordado, disse Roberto. Quinto, todos vocês 4 farão terapia familiar, não juntos. Terapia individual para tratar quaisquer partes quebradas de vocês que acharam aceitável abusar de uma criança. Vocês continuarão a terapia por no mínimo 1 ano e fornecerão comprovante de frequência. Minha mãe estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E sexto, eu disse, minha voz dura, vocês não terão contato com Laura, nenhum. Sem ligações, sem cartas, sem mensagens através de outros membros da família. Nada. Se Laura escolher contatá-los quando for adulta, a escolha será dela. Mas até lá, vocês estão mortos para ela. Vocês perderam o privilégio de serem seus avós e sua tia. Isso é duro, disse Geraldo, sua voz falhando. Vocês a deixaram em um aeroporto, eu disse friamente. Vocês a fizeram acreditar que ela não valia nada. Vocês traumatizaram minha filha. Isso não é duro. Isso é misericórdia, porque eu poderia destruir todos vocês completamente se eu quisesse. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Roberto Chaves olhou para seus clientes. Patrícia soluçava abertamente agora. A mandíbula de Geraldo estava cerrada. Diana estava com o rosto entre as mãos. Se vocês não concordarem, acrescentei, eu saio daqui e amanhã registro acusações adicionais. Buscarei as penalidades máximas para tudo. Farei questão de que os julgamentos criminais sejam os mais públicos possíveis. Darei entrevistas para todos os veículos de notícias que pedirem. Escreverei um livro se for preciso. Vou garantir que quando as pessoas pesquisarem seus nomes no Google, descubram exatamente quem vocês são. Roberto Chaves sussurrou com seus clientes por vários minutos. Então ele se virou para mim. Eles concordam com todos os termos, disse ele. Juliana pegou o acordo. Levou 2 horas para finalizar a linguagem e obter as assinaturas. Mas ao meio-dia estava feito. Meus pais postariam seus pedidos públicos de desculpas até o final do dia. O fundo fiduciário seria estabelecido em 1 semana. As cartas de recomendação de Cláudio seriam enviadas em 48 horas. A terapia começaria imediatamente, e eles nunca mais contatariam Laura. Quando saímos do escritório, minha mãe tentou falar comigo. Marisa, por favor, ela é minha neta, eu cometi um erro. Eu olhei para ela. Realmente olhei para ela. Esta mulher que me deu à luz, me criou e depois me traiu da pior maneira possível. Laura não é mais sua neta, eu disse baixinho. Vocês votaram que ela deveria ficar, lembra? Então ela vai ficar comigo, longe de você. Eu fui embora. Naquela noite, os pedidos públicos de desculpas haviam sido postados. Eram breves, mas claros.
Admissões de culpa, reconhecimento de irregularidades, desculpas a Laura. Os comentários eram uma mistura de choque e apoio. As pessoas que acreditaram nos meus pais agora se sentiam traídas. As pessoas que me apoiaram se sentiram vingadas. Mas eu não me importava mais com a opinião pública. Eu só me importava com uma coisa. Fui para casa e encontrei Laura em seu quarto, colorindo. Sentei-me ao lado dela. Querida, tenho algo para te contar, eu disse gentilmente. Laura olhou para mim com seus olhos grandes e confiantes. Seus avós e a tia Diana disseram que sentem muito pelo que fizeram. Eles sabem que estavam errados e não vão mais nos incomodar. Eu tenho que vê-los? Laura perguntou, sua voz pequena. Não, querida. Nunca mais, se você não quiser. Laura pensou por um momento, então ela disse: Eu não quero. Eles foram maus comigo. Eu sei, querida. E sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas eu prometo que sempre vou te proteger, não importa o quê. Laura me abraçou forte. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, querida, mais do que tudo no mundo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Laura dormiu a noite inteira sem pesadelos. 3 meses se passaram antes que eu realmente sentisse que podia respirar novamente. As cartas de recomendação de Cláudio funcionaram. Consegui um novo emprego em uma empresa melhor, com um salário melhor e pessoas melhores. Minha nova chefe, uma mulher gentil chamada Catarina, sabia da situação pelas notícias, mas me contratou mesmo assim porque acreditava em segundas chances e em defender o que é certo. O fundo fiduciário foi estabelecido. 50 mil estavam em uma conta que só poderia ser acessada quando Laura completasse 18 anos. Pagaria sua faculdade ou ajudaria a começar um negócio ou o que quer que ela quisesse fazer com seu futuro. Patrícia e Geraldo venderam sua casa para pagar a Receita Federal. Eles se mudaram para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Patrícia foi condenada por peculato e recebeu 2 anos de liberdade condicional mais serviços comunitários. Geraldo liquidou sua dívida fiscal liquidando seus fundos de aposentadoria. Eles estavam falidos, desonrados e sozinhos. Diana se divorciou de Cláudio. Ele foi condenado por desvio de fundos de sua empresa e sentenciado a 18 meses de prisão em regime fechado. Diana conseguiu um emprego como recepcionista e se mudou com Tiago e Manuela para uma pequena casa alugada. Ouvi dizer por membros da família que Tiago e Manuela estavam melhores agora, longe da influência de Cláudio, e que Diana estava realmente tentando ser uma mãe melhor. Não senti satisfação em seu sofrimento, apenas um sentimento silencioso de justiça. Eles machucaram minha filha e houve consequências. Consequências reais. Laura continuou a terapia por 6 meses. Sua terapeuta, doutora Raquel Simões, me disse que Laura era resiliente e se recuperaria totalmente com tempo e apoio. O pesadelo parou. O sorriso de Laura voltou. Ela fez novos amigos na escola e entrou para uma aula de ginástica artística que ela amava. Uma noite, cerca de 4 meses depois que tudo terminou, Laura e eu estávamos sentadas juntas no sofá, olhando fotos antigas. Ela apontou para uma foto dela com meus pais de 2 anos atrás. Foi quando a vovó e o vovô ainda me amavam, certo? Laura perguntou. Respirei fundo. Querida, às vezes as pessoas têm problemas dentro delas que as fazem fazer coisas ruins. Nunca foi sobre você não ser amável. Você é a pessoa mais amável do mundo. Eles apenas têm partes quebradas dentro deles que os fizeram agir mal. Laura pensou sobre isso. Você acha que eles vão consertar suas partes quebradas? Eu não sei, querida. Talvez. Mas mesmo que consertem, eles fizeram escolhas que te machucaram, e isso tem consequências. Eu não preciso deles, disse Laura simplesmente. Eu tenho você, e eu tenho você, e nós temos uma a outra. E isso é mais do que suficiente. Laura se aninhou. Ao meu lado. Mamãe. Sim, querida. Você é a melhor mamãe do mundo inteiro. Eu a abracei forte, sentindo o cheiro de morango do shampoo dela, sentindo seu calor contra mim. E você é a melhor filha do mundo inteiro. Ficamos ali sentadas juntas, no conforto silencioso de nossa pequena casa, apenas nós duas, e era perfeito. Aprendi algo com tudo isso. Aprendi que família não é apenas sobre sangue. É sobre amor, respeito e lealdade. Aprendi que, às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são as que podem te machucar mais profundamente.
mas também aprendi que você não precisa aceitar essa dor. Você pode se levantar, você pode revidar, você pode proteger as pessoas que ama. Aprendi que a força nem sempre se parece com gritar, chorar ou fazer cenas. Às vezes, a força é silenciosa, estratégica, paciente. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É apenas garantir que haja consequências reais para danos reais. E aprendi que minha filha, minha doce Laura, é mais forte do que qualquer um imaginava. Ela sobreviveu sendo abandonada por seus avós. Ela sobreviveu semanas ouvindo mentiras sobre si mesma. Ela sobreviveu vendo sua mãe lutar e brigar. E ela saiu do outro lado ainda gentil, ainda amorosa, ainda confiante. Essa é a verdadeira vitória. Não que meus pais perderam a casa ou enfrentaram consequências legais, mas que Laura não deixou a crueldade deles mudar quem ela é. Enquanto colocava Laura na cama naquela noite, ela me fez mais uma pergunta. Mamãe, se você pudesse voltar e mudar o que aconteceu no aeroporto, você mudaria? Pensei cuidadosamente. Sabe de uma coisa, querida? Eu gostaria que nunca tivesse acontecido, porque nunca quero ver você machucada. Mas o que aconteceu me mostrou o quão forte você é. E me mostrou que eu faria qualquer coisa, enfrentaria qualquer um, lutaria qualquer batalha para te proteger. Então, de uma forma estranha, isso nos tornou mais fortes. Laura sorriu. Somos como super-heroínas. Eu ri. Sim, querida, somos como super-heroínas. Depois que Laura adormeceu, sentei-me na sala com uma xícara de chá e pensei em tudo o que havia acontecido. 7 dias. Foi o tempo que levou para a vida dos meus pais desmoronar depois que abandonaram minha filha. 7 dias, desde o momento em que decidi parar de gritar e começar a criar estratégias. Mas a verdade é que a vida deles desmoronou por causa das escolhas que fizeram muito antes disso. O peculato, a fraude fiscal, as mentiras, a crueldade. Eu não os destruí, eles se destruíram. Eu apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Algumas pessoas podem dizer que fui longe demais, que fui vingativa ou cruel. Mas essas pessoas não viram o rosto da minha filha quando ela foi deixada sozinha naquele aeroporto. Elas não ouviram seus pesadelos. Elas não a viram perguntar se ela era uma criança má. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha filha, e eu faria tudo de novo em um piscar de olhos. Agora, quero perguntar algo a vocês. Vocês já tiveram que enfrentar membros da família que machucaram alguém que vocês amam? Vocês já tiveram que fazer a escolha entre manter a paz e proteger seu filho? O que vocês teriam feito na minha situação? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a encontrar histórias como esta e saber que não estão sozinhas em suas lutas. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se neste canal. Eu compartilho histórias sobre pessoas reais enfrentando desafios reais. Histórias sobre traição e resiliência. Dor e cura. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar ouvi-lo. Alguém que esteja lutando com membros tóxicos da família ou alguém que precise saber que não há problema em se defender e defender seus filhos. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é compartilhar nossas histórias para que outros saibam que não estão sozinhos. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui. E a todos vocês que estão lutando para proteger alguém que amam, seja seu filho, seu parceiro, você mesmo, continuem lutando. Vocês são mais fortes do que imaginam. Não deixe ninguém, nem mesmo a família, fazer você ou seus entes queridos se sentirem inúteis. Vocês merecem respeito, vocês merecem bondade e vocês merecem ser protegidos. Desejo a todos vocês amor, força e coragem para defender o que é certo. Não importa o quão difícil seja, cuidem-se e cuidem uns dos outros. Até a próxima!